Hoje é sexta-feira, dia 25 de abril do ano do Senhor de 2025. Nós estamos na oitava da Páscoa e o Evangelho que nos é proposto para este dia pela Igreja é de João, capítulo 21, versículos 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: "Eu vou pescar." Eles disseram: "Também vamos contigo." Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: "Moços, tendes alguma coisa para comer?" Responderam: "Não." Jesus disse-lhes: "Lançai a rede à direita da barca e achareis." Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: "Trazei alguns dos peixes que apanhastes." Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: "Vinde comer." Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. O trecho do Evangelho de hoje é a narração da terceira aparição de Jesus Cristo ressuscitado aos seus discípulos, segundo o Evangelho de João. O último versículo do trecho do Evangelho de hoje observa: esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. As outras 2 vezes em que Jesus apareceu aos discípulos reunidos se encontram em João, capítulo 20, versículos 19 a 25 e João, capítulo 20, versículos de 26 a 29. O mar de Tiberíades, às margens do qual o ressuscitado é reconhecido pelos discípulos, está repleto de recordações de Jesus. Aí se deu o chamado dos primeiros discípulos, inumeráveis ensinamentos, a tempestade acalmada, a casa de Simão e de André, onde Jesus costumava ficar. Aí é lugar também de tantas curas, tantos encontros de Jesus com pessoas
nas quais ele despertou a fé na vida e descortinou o rosto misericordioso de Deus. Nesse lugar tão amplo, de tantos encontros, é que os discípulos, retomando a vida depois da morte de Jesus, encontram-se com o Senhor, agora vencedor do mal e da morte. A presença do Senhor ressuscitado é de outra natureza, bem diferente da que os discípulos estavam acostumados quando do tempo da vida terrestre de Jesus. Por isso, essa presença do ressuscitado não é imediatamente evidente nem reconhecida. Ela exige fé. O corpo do ressuscitado é um corpo glorioso. Trata-se de um modo de presença que se faz sentir e reconhecer. Poderíamos dizer, sem deixar marcas na areia, mas somente no coração de quem o reconhece e acolhe. O Senhor aparece com e como a luz do dia. Os discípulos, no entanto, diz o nosso texto, não sabiam que era Jesus. Essa observação nos sugere que a presença do Cristo ressuscitado é bem outra que a física. Ela só é percebida pela fé. Frente à palavra eficaz do Senhor, lançai a rede do lado direito da barca e achareis. O discípulo amado, símbolo da pessoa de fé, capaz de ler os acontecimentos à luz da fé, pôde proclamar: é o Senhor. A palavra ouvida e acolhida, esse anúncio feito pelo discípulo amado, é o Senhor, não é? Possibilitou o reconhecimento dos demais discípulos de que o ressuscitado se fazia presente na vida deles. Que Deus nos conceda esse olhar da fé, para que, em meio à nossa existência, e não obstante as adversidades do nosso tempo, nós possamos reconhecer o Senhor que nos dá força, o Senhor que vem ao nosso encontro para nos conceder a sua própria graça, o seu próprio Espírito, para que nós não deixemos cair por terra a esperança, a coragem, o ânimo de anunciar que Ele vive e que Ele está presente no meio de nós. Rezemos ainda pelo Papa Francisco, que fez a sua Páscoa definitiva, que da comunhão dos santos, a qual agora ele participa, ele interceda junto a Deus por toda a Igreja, pela Igreja peregrina. Deus abençoe a todos, nos dê a alegria do ressuscitado. Até amanhã, se Deus quiser.